ele já vai aparecer aqui mais à frente. Porque o Keynes ainda analisa, e aqui que vai aparecer esse papel especial, o dinheiro como uma unidade de conta que entra nos contratos. Esse é o papel especial do dinheiro. Então, mas antes ele diz, bom, vamos supor, né, que embora a gente suponha, o Keynes supõe, que a oferta de dinheiro seja fixa, ele diz, olha, e se houver uma baixa nos salários? Se houver uma baixa dos salários nominais, isso não afetaria a taxa de retorno, né, do dinheiro, não aumentaria a quantidade de moeda e, portanto, cairia a taxa de retorno? Então, o Keynes vai dizer, olha, uma redução dos salários nominais não necessariamente vai provocar um aumento relativo da eficiência marginal dos outros ativos. Porque, então, pense lá, se a taxa de retorno do dinheiro, a taxa de juros do dinheiro, é que estabelece um padrão de rentabilidade para os demais ativos, se os salários nominais baixassem, a taxa de juros, a oferta de dinheiro aumentaria, a taxa de juros cairia. E aí, a eficiência marginal dos outros ativos relativos ao dinheiro ficariam maiores, e aí isso induziria a produção dos outros ativos, né? Ativos de capital inclusive, ou seja, investimento. O que a gente está dizendo? Bom, isso não necessariamente acontece. Por quê? Ele diz, porque uma queda da taxa de juros, da taxa de salários, pode ser vista de duas maneiras. De uma maneira pode ser, caiu os salários, mas eles vão subir mais à frente. De fato, se isso acontecer, uma queda hoje, com a expectativa de que amanhã o salário suba, de fato, levaria os agentes a pensarem em aumentar a produção dos outros ativos, a eficiência marginal dos outros ativos ia aumentar, porque se sabe que o custo da mão de obra vai aumentar no futuro. Mas o fato dos salários caírem não indica que no futuro eles vão subir. Pode indicar o contrário, pode indicar que eles vão cair mais no futuro. Se a expectativa for de que os salários que caíram hoje vão continuar caindo amanhã, então nenhum ativo vai ser produzido, porque qualquer ativo que for produzido ao salário de hoje vai ser menos competitivo com um ativo que for produzido com o salário de amanhã, porque o salário de amanhã vai estar mais baixo que o salário de hoje. Então, como o salário de amanhã vai estar mais baixo que o salário de hoje, o custo de produção amanhã vai estar mais baixo do que o custo de produção hoje. Então, não é vantagem produzir agora, é vantagem esperar para produzir no futuro. Então, uma simples queda da taxa de salários não provoca um aumento relativo da eficiência marginal do capital, necessariamente. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, a conclusão não é clara. Agora, um segundo fator é que os salários nominais tendem a ser fixados em contratos monetários, de forma que a taxa de salários nominais não baixa em relação ao valor da moeda. Então, esse é um aspecto fundamental do Keynes para dar esse prêmio de liquidez para a moeda, porque os salários são fixados, né, no contrato em moeda. Então, se dívidas e salários são fixados em moeda, vai haver uma demanda por moeda sempre na economia, uma demanda mínima de moeda na economia para liquidar esses passivos contratados em moeda de conta. Então, existe uma demanda cativa por moeda, e essa demanda cativa por moeda, que deriva dos contratos serem estabelecidos em moeda, é que leva aquele segundo atributo do dinheiro, que é a elasticidade de substituição nula ou negligível. Porque nenhum outro ativo, mesmo ativos financeiros, são bons liquidadores de dívida, ou são tão bons, assim, sejam tão bons liquidadores de dívida quanto a própria moeda. A moeda liquida essas dívidas fixadas, né, em moeda, certo?
E terceiro, diz o Keynes, o prêmio de liquidez da moeda é sempre, muitas vezes, maior que o custo de carregamento. Então, o prêmio de liquidez tem a ver justamente com os atributos da moeda que nós estamos falando, a sua baixa elasticidade de produção, a sua baixa elasticidade de produção nula, significa que os custos salariais de produção, a oferta de moeda não sobe, sua rentabilidade não cai por causa de custo. E a segunda questão é que a elasticidade de substituição da moeda é nula ou negligível, querendo dizer que só a moeda exerce uma função que é liquidar contratos monetários, né? Portanto, nenhum outro ativo é tão bom liquidador de contratos monetários quanto a própria moeda. E isso deriva-se, em parte, do fato de que salários estão fixados em contratos monetários, né? E o terceiro fator aqui, que eu ainda acabo de dizer, é que esse prêmio de liquidez é sempre maior, ou muitas vezes maior, do que o custo de carregamento da moeda. Então, o custo de carregamento da moeda, por ser negligível, ou muito baixo, faz com que a moeda, o seu retorno global, estabeleça um padrão, né, um padrão de retorno para os outros ativos. Então, dessa forma, ao contrário dos outros ativos durados, o aumento da quantidade de moeda no portfólio dos agentes não aumenta o custo de carregamento da moeda. Então, a moeda é um ativo especial que tem essas características que eu acabei de dizer e que, digamos assim, está relacionado intrinsecamente, embora o que ele não fala tão explicitamente no capítulo, ou fala, mas de uma maneira muito obscura, é que essas características, esse prêmio de liquidez do dinheiro, essa rentabilidade do dinheiro, está diretamente relacionada com o fato do dinheiro ser a unidade de conta que é usada para fixar ou estabelecer contratos. Ele fala ali especialmente contratos monetários. Então, os contratos monetários, por estarem fixados, se você aumenta a quantidade de moeda, ou o valor de troca da moeda aumenta, ele não aumenta em relação aos contratos fixados. Justamente esse aspecto do dinheiro, a unidade de conta, que vai nos contratos, é o elo do Keynes aqui, né? Quando ele fala da natureza do dinheiro, com o que a gente viu nas discussões anteriores, né? Como moeda de conta. Então, aqui o Keynes, então, explicita isso, né? Ele diz, o fato de ser os contratos estipulados e os salários serem geralmente bastante estáveis em termos de moeda, contribui sem dúvida em larga medida para que a moeda tenha um prêmio de liquidez tão elevado. Então, é o fato da moeda unidade de conta entrar nos contratos que faz ela ter esse prêmio de liquidez elevado. Então, por quê? Porque há uma vantagem manifesta em conservar ativos no mesmo padrão e que irão vencer-se os compromissos futuros e no qual se espera que o custo de vida permaneça relativamente estável. Isso aqui é justamente o que Keynes denomina, né? Essa vantagem manifesta de conservar ativos no mesmo padrão em que virão vencer-se os compromissos futuros, é a própria definição de demanda precaucional de moeda. Então, a preferência pela liquidez precaucional deriva-se do fato dos contratos de dívida, especialmente contratos de salário, serem estabelecidos em moeda. Então, isso é que confere um prêmio de liquidez. É isso que faz com que as unidades produtivas ou famílias, enfim, retenham moeda, mesmo que ela não ganhe não dê nenhum retorno explícito, né? Então, a vantagem de reter moeda é porque ela liquida dívidas, que são estabelecidas também em moeda, né? Além disso, do fato de o prêmio de liquidez ser elevado por conta de que as dívidas são celebradas em moeda, e isso
E olha, e é justamente por isso que o custo de vida permaneça relativamente estável. Por quê? Porque se você estabelece custos como salariais em contratos monetários, em moeda, é claro que os preços dos produtos tendem a ficar estáveis. Quanto mais estável forem os salários, mais estáveis devem ser os preços relativamente. Além disso, mas além desse fato do prêmio de liquidez alto por conta da moeda como uma unidade de conta, além disso, a modicidade das despesas de conservação da moeda contribui tanto quanto a importância de seu prêmio de liquidez para dar à sua taxa de juros uma importância significativa.